Salve, salve, aposentados ricos! Salve, salve, amigos do Aposentado Rico! Salve, salve, galera do Aposentado Rico! Interessante do Aposentado Rico é que foi um projeto que a gente começou de forma, diria até despretensiosa, né? Onde a ideia era debater temas ligados ao bem-estar, a questão do dinheiro ajudando a você atingir uma série de liberdades, mas não só de dinheiro, né? A ideia é que dinheiro era importante, fazia parte, mas nós queríamos falar de outras coisas. E aí começou a pegar um vulto, começou a pegar uma escala esse projeto que até mesmo a gente não esperava. O efeito positivo que reverberou na nossa audiência e até com nova audiência foi muito, muito interessante. Então, eu diria hoje que a gente está diante de um projeto que ficou maior do que a gente esperava que pudesse ficar. Nosso podcast aqui para falar de estilo de vida, de dinheiro, de saúde, de família, de amizade e de experiências. De tudo, né, mano? Bom, onde o podcast começou, né? A gente lá no meio de 2023 estava fazendo uma reunião de planejamento e daí o André veio com uma ideia, o que vocês acham de podcast? A gente se olhou, olha, tá meio na moda e tal, né? E por que a gente não gravar o nosso, né? A gente pensou, bom, a gente é do risco, né? A gente gosta de mercado de capitais e ações e tal, por que não arriscar nisso também? Então a gente decidiu gravar, né? Um primeiro, um segundo, ver o que ia acontecer. E a gente tava pensando talvez fazer no nosso próprio estúdio aqui, né? E o André disse, não, eu acho que tem um negócio mais profissional ainda perto da minha casa. E daí ele achou lá realmente o pessoal que aluga o estúdio. E a gente vai lá, então, semanalmente, né, nas terças-feiras gravar. E sempre na quarta, máximo quinta-feira, tá disponível para vocês os episódios. Se fosse para dizer qual foi o episódio que mais impactou, tem muita coisa, a gente falou de muita coisa, teve muitos convidados, tivemos ótimos debates, vários temas, mas teve um que me veio primeiro à cabeça foi quando eu estava batendo um papo com o Pedro Engler, que na minha visão é um protótipo de aposentado rico jovem, uma figura fantástica, que eu sou um grande admirador. Quando eu perguntei para ele com 36 anos, ele vendendo a participação dele na XP, resolvendo a vida financeira, né? E eu perguntei para ele, como é que você começou a encarar o mundo a partir daquele momento, né? Super jovem, dinheiro resolvido, e aí? Ele diz, uma baita de uma insegurança. Aquilo me bateu porque eu tive dificuldade de entender, mas depois que ele explicou, fazia todo sentido. Então, aquilo também não deixa de espelhar um pouco a nossa realidade. Então, tem muitas outras para falar, mas essa talvez foi a que mais tenha me marcado. De que, tu teve algum mérito naquele negócio, mas da mesma forma que tu acha que teve algum mérito, tu tem dúvidas se teve algum mérito, se tu foi mais um passageiro do processo, se tu, de fato, surfou uma onda que não era tua, então... É uma honra estar a bordo, viu? É uma honra. Também acompanho todo o trabalho aí, é sensacional. As ideias são fantásticas. Mas assim, o vídeo que eu, sem dúvida nenhuma, mais me empolguei foi o conflito entre a famosa prisão, né? Ou liberdade do planejamento. Se ele é prisão, se ele é liberdade, eu sou... brinco lá no trabalho que eu sou homos planejamentos, porque eu tenho uma dependência de planejamento muito grande, e esse vídeo de vocês também foi fantástico, foi uma reflexão muito legal. Bom, parabéns aí. Como é difícil a gente escolher os que a gente mais gostou, né? Foram tantos e eu gostei de todos eles, mas eu vou eleger então os melhores. Vamos ver, acho que o primeiro deles pode ser aquele onde nós falamos de planejamento, né? Que é liberdade ou prisão. Foi muito interessante, nós conseguimos falar sobre como o planejamento pode nos ajudar, não só pode, como ajuda a gente se libertar de muitas coisas e ajuda a gente a dizer nãos, né? Os nãos tão importantes assim. Ele coloca exatamente assim, as metas ficam muito superficiais, o planejamento fica muito superficial. Vou pegar um exemplo de uma empresa. Planejamento de 5 anos. Tá, nós vamos triplicar o nosso tamanho. Beleza, vira as costas e vai trabalhar. Aí, daqui a 5 anos, acha
o planejamento em Dentro de alguma uma gaveta, gaveta. e vai olhar e vai torcer para que tenha dado certo. Então não é assim que funciona. Primeiro, planejamento de verdade, de gente grande. Sentar e assim, ele coloca bem interessante, de 5 a 10 horas de planejamento por ano para tu consolidar realmente. O episódio 6 foi um dos que eu particularmente mais gostei de gravar, porque olha só, nesse episódio eu já sabia que eu e minha esposa estávamos grávidos, né? A gente estava ali com 2, 3 meses, e ela obviamente pediu para mim segurar a informação antes de finalizar o 3º mês, por causa dos riscos da gravidez e tudo mais, né? Que sempre ocorre até o 1º trimestre. Então só eu sabia ali da mesa que eu estava nessa situação, né? Obviamente eu já tinha pesquisado bastante sobre o assunto educação financeira dos filhos, pude contribuir bastante também, então foi um episódio especial aí para mim. Só fazendo um briefing aqui, os dois têm filhos, eu ainda não, né? Mas eu estudei o tema, vamos trazer algumas coisas polêmicas aí. Tem um episódio interessante aí, mostrando pro meu filho aí a parte de sucessão, essas coisas, né? As preocupações futuras. E eu lembrei daquele episódio lá do começo, acho que o Alexandre falando sobre, eu não me lembro mais o nome do livro, que era Você Zerar, né? O Die with Zero. Isso, beleza. Aí tu comentou, aí eu lembrei disso, foi falar pro filho, né? A gente conversando sobre patrimônio, fazer a poupança agora para ele, quando chegar na minha idade, né, não ter os mesmos preocupações que eu tenho. E aí falei que o ideal seria chegar lá e zerar, né? A história do carro novo, da casa na praia, ou da viagem. Aí ele virou para mim e falou só uma coisa assim no final, olhando assim, falou, e pai, não vai sobrar nada pra gente, não? Foi que o autor coloca que o dinheiro ele vai ter 3 funções na tua vida. A primeira delas é ajudar a ti mesmo, que é óbvia, né? Sim. A segunda é ajudar teus filhos. E a terceira é ajudar os outros, através de caridade. Né? Então, basicamente, o dinheiro deveria ter essas 3 funções. E, obviamente, que em cada fase da vida ela tem um pouquinho mais de ênfase. A penúltima, com relação à sucessão ali, tem umas coisas interessantes que eu estou bem na fase de ver isso aí. Eu agora, em março, eu faço 70 anos. E eu continuo trabalhando a pleno, né? Mas eu vou ter que daqui a pouco olhar uma questão de patrimônio para lá na frente não ter aquelas encrencas que ele falou lá, né? Com certeza. Boa. O da sucessão também chamou bastante atenção, né? O que o Flávio falou, porque a gente estava conversando antes de estarmos online, estamos ao vivo, aliás, desculpa, sobre o meu projeto Tâmara, né? Então, assim, imagina se eu não pensasse, né, na sucessão. E aí, quando eu vi que o tema era aquilo, eu falei assim, meu Deus, escreveram para mim. E eu estou contente de estar participando, né? E tenho também visto o Aposentado Rico, né? E tem alguns episódios lá são bem produtivos, né? Traz muitas informações para a gente. E como já foi comentado aí, esse da sucessão, ele foi um ponto de virada para a gente poder, talvez, ter uma decisão mais assertiva para o futuro, né? A gente costuma falar que nada igual ao momento de paz, aquele momento onde as pessoas estão em acordo, com plenas gozo das suas faculdades mentais, né? Todo mundo de acordo, a empresa indo bem, os negócios prosperando. Esse é o momento mais oportuno que existe para fazer um planejamento sucessório, para organizar patrimônio, para organizar os bens e direitos de uma família, né? Mas hoje, no nosso país, ainda não existe esse nível de conscientização na grande maioria das famílias. Então, o pessoal acaba procurando quando realmente já tem um problema já instaurado ou pré-instaurado, né? Vamos ver o que mais. Eu gostei muito daquele com o Duda Kansi, onde nós falamos de abundância. É muito importante a gente ter contato com alguém que já passou por bastante esse trajeto do aposentado rico, né? Ele já trilhou bastante, já está vários passos à frente e é uma pessoa que tem muita propriedade para falar sobre o que ele falou e está numa vibe muito interessante de ajudar os outros, né? Eu acho muito interessante isso aí. Ou seja, 12 áreas da vida que precisam ser aposentados ricos deveriam estar conscientes e cuidando das 12 áreas da vida. Sim. Porque, de fato, a vida não é só o dinheiro, não é só a família, ela é muito mais ampla. E se a gente negligencia
menos abundante a gente vai ser. A marcante foi uma que eu mandei um WhatsApp de madrugada pro Monberg. É verdade. Em que eu fiz lá um cálculo com as minhas economias e que eu já poderia me aposentar ou reduzir o ritmo, esse tipo de coisa ali. Foi uma coisa que me chamou a atenção. Tu pega a régua do tempo, tu tem tantos anos, tu vai viver teoricamente tantos. Bom, tu fazendo um gasto por mês ali, tu já poderia viver com as economias que tu tem. Isso foi uma coisa legal, que eu não tinha feito esse cálculo. Independência financeira é aquela quantidade de dinheiro que vai te gerar renda passiva para tu dar conta do teu padrão de vida do dia a dia, né? Vai viver de rendimento. Vai viver de rendimento, sei lá, tem um custo de vida de 10, 15 mil por mês, consigo gerar 15 mil de renda recorrente, eu sou independente financeiramente. Não preciso parar de trabalhar, não preciso parar de fazer nada, mas eu sei que hoje eu gero renda passiva o suficiente para dar conta do meu custo. No final do episódio 3, a gente já estava com um tema em mente para gravar na sequência, que era sobre inteligência artificial, né? E, obviamente, tem gente que entende muito mais do que nós aqui sobre esse assunto. Afinal, a gente é do mercado financeiro, né? E esse tema é muito mais vasto e abrange muito mais atividades aí que utilizam a inteligência artificial. E a gente tinha um amigo em comum aqui, né? Meu, do Monberger, que a gente resolveu convidar, né, para participar. E aí foi uma grata surpresa, porque ele mandou muito bem, o pessoal gostou, comentários positivos, né? E esse foi o 4º episódio que a gente então fez sobre inteligência artificial. Dali em diante a gente decidiu, né, temas que a gente não manjasse 100%, a gente sempre traria um convidado para agregar, e achamos que dessa forma acabou ficando bem bacana. E muita gente me pergunta assim, pô, mas essa IA vai tirar o meu emprego? É uma preocupação que a gente tem. E eu tenho dito, não vai tirar emprego, ele vai substituir boa parte do que tu faz. Então, assim, se eu usar IA para fazer aquela parte mais burocrática do meu trabalho... Algo repetitivo, né? Exatamente, aquilo que... a parte chata, né? Que preciso... seja qual for a atividade, esse é o grande diferencial. Ele vai substituir essa atividade. Então, aquele profissional que usar IA para ganhar produtividade, ele vai poder armazenar mais para aposentadoria. Agora, aquele profissional que tô com medo, não vou usar esse negócio, ele vai ficar para trás e talvez não consiga chegar lá de uma forma adequada. E o terceiro, cara, não sei se eu podia escolher 3, né, mas eu vou escolher 3, foi aquele com o Juliano, triatleta, onde ele fez um comparativo muito interessante sobre a corrida de a pessoa sair correndo ou a corrida para a gente se tornar um aposentado rico. Eu achei bem interessante que ele coloca, se a gente não tiver com os preparativos corretos, a gente paga juros na corrida, né? Então, por exemplo, correr acima do peso faz com que eu esteja pagando juros, estou levando um peso que não precisa. E no aposentado rico é a mesma coisa. Quando a gente não está bem preparado, não toma as decisões corretas, a gente provavelmente está pagando uns juros aí que não deveria. Pode ser que vocês vejam uma situação muito semelhante. O cara vem num cenário ruim, e aí ele começa a fazer, e ele começa a ver resultado. E aí, poxa, nossa, o Z1, né? Poxa, quem diria que aquele treininho leve e chato me trouxe até aqui. E aí ele tá no meio da caminhada. Ele já começou a guardar dinheiro, já começou a ficar condicionado. Tá ficando motivado, tá vendo o resultado. Ah, mas agora eu não vou mais fazer esse treino chato. Agora eu não vou mais guardar. Agora eu vou guardar menos. Agora eu vou... Tem o treino lá que é pra correr 8 por hora? Não, porque agora eu já vim até aqui. Ele para de fazer aquilo que levou ele até aquele estado, né? Ou seja, ele abandonou a disciplina, né? Então, ele começou a se sentir empoderado, eu consigo, e passou do limite. Então, esses são os meus insights, né? O que eu gostei muito. Eu poderia falar de praticamente todos eles, mas eu escolhi esses 3 como sendo talvez os mais importantes ou os que me chamaram mais a atenção, tá bem? Olha, eu diria que o aposentado rico não deixa de ser um processo de autoterapia. Porque as pessoas até nos dizem que aprendem muito, são impactadas, algo que a gente diz faz elas pensarem diferente em relação a algum tema. Mas tendo em vista que a gente muitas vezes estuda um livro para apresentar os conceitos. Então, é aprendizado. A gente tem convidados excepcionais, né? Daqueles que eu brinco que não tem como sair menos inteligente do que uma reunião com pessoas com a grandeza e a genialidade de muitos convidados que nós tivemos.
Então, é quase que um projeto feito para nós mesmos, que a gente transmite e acaba ajudando um monte de gente. Vocês falaram diversos episódios, em coincidência ou não, mas nessas 3 saúdes, né? A primeira delas que eu falo que é a saúde social. A gente precisa desenvolver, sem dúvida nenhuma, a saúde social o tempo todo, né? Que é a nossa convivência com a família, com o trabalho, né? O trabalho, ele é uma saúde social porque é a nossa importância para a sociedade, né? É os aquilo amigos, que a gente entrega para a sociedade. Os amigos, a igreja, a religião, a comunidade. Então, isso, sem dúvida nenhuma, todas essas relações fazem parte da nossa saúde social. Aí a segunda, que fica bem relacionada, né? Foram vários episódios, saúde financeira. Sim. A saúde financeira vem com liberdade financeira, vem com comportamento superavitário, né? Eu gosto sempre disso, né? O consumo abaixo de receitas, consumo consciente, planejamento sucessório, aí vem uma infinidade, né? Inteligência tributária, muito se discute sobre isso também. Sim. E a terceira saúde, que foi falada aí também, né? Saúde física. Sim. E ela é mais do que a saúde do corpo, né? Ela é a saúde da mente, ela é por alimentos, aí ausência de álcool e drogas e remédio. Eu também sou triatleta, também fiz o Ironman aí junto com aquele outro convidado de vocês, olha aí, viu? Mas assim, essas 3, e vocês falaram de forma tão impressionante em um episódio, que foi a relação, né, entre a saúde física e financeira, isso, como de fato, né, são relacionados, né, como os assuntos são relacionados aí. Quando o Alexandre citou que vai fazer esse resumo de forma a ligar, né, esses assuntos, eles são completamente ligados, né, tudo, né, saúde social, financeira e física, elas fazem parte, sem dúvida nenhuma, do corpo do aposentado rico. É impossível, né, o aposentado rico sair sem cuidar dessas 3 saúdes aí. E, poxa, resumindo, tem muito assunto para vocês ultrapassarem o 100º episódio, tá? Receber o feedback das pessoas é o mais legal de tudo. Mas, assim, ó, longe de qualquer outra possibilidade, é quando alguém manda uma mensagem inbox, manda um e-mail, grava um áudio, fala de, nossa, isso aqui foi demais, nossa, isso aqui mexeu comigo, isso aqui me ajudou naquilo, fala desse tema aqui, isso aqui ninguém fala. Essa parte da troca com a nossa audiência, com os nossos clientes, os nossos amigos, pessoas que estão nos seguindo, acompanhando, é muito legal. Mas, gente, é muita satisfação estar aqui. O André, né, sabe um pouquinho aí das coisas que eu contei para ele da minha vida. Eu sempre tive muito medo de investir, muito. A poupança era uma grande aliada minha, mas hoje a minha mentalidade mudou, não só com relação ao dinheiro, mas com muitas outras coisas, né? Cada episódio do Aposentado, eu sempre comento com vocês, é uma mudança de mentalidade, de postura, de vida. E eu até comentei, gente, talvez vocês tenham uma noção, mas a real noção do quanto vocês impactam as pessoas aqui desse lado, acho que nunca vão ter. Agradecer aquele episódio do Sonho Grande, eu amei, da curva exponencial, enfim, o dinheiro traz felicidade, mentalidade de rico, enfim, gente, é muita coisa legal. E muito grata mesmo por tudo, e principalmente pela confiança que vocês passam na gente, e eu era até pouco tempo atrás muito insegura com relação à questão de dinheiro, não via a possibilidade de me tornar uma aposentada rica, e hoje isso está no meu plano, no meu sonho grande. Eu acho que vocês já estão 5-0 já, assim, tipo isso. eu acho que todos os episódios foram feitos, né, assim, direcionados ao Henrique. Mas, que bom, mas realmente é impressionante como toca, né? Impressionante como cada episódio tem uma relação grande com alguma preocupação nossa. E é bom saber, né? Que todos nós aí estamos super alinhados aí com tudo. Tô ligando, tô em Wellington, na Flórida. Vim pra cá aposentado, há 12 anos atrás. Aposentado jovem. Aposentado jovem. E olha que interessante, né? Ele se aposentou em real e foi viver em dólar. Aí, ó. Tudo o contrário, né? E é aquilo que a gente fala, tu tem o poder da escolha agora, né, Ricardo? Te preparou para esse momento. É a liberdade que é uma das coisas que uma boa aposentadoria traz, né? Você tem acompanhado os episódios? Esporadicamente, um ou outro, assim, os temas que mais me interessam, né? Porque eu saí do empreendedorismo para investimento,
em 2007, né? Atrás pela alta. Do Bovespa em 2007, né? Que chegou ao pico. Pegou o subprime ali. Exato. Mas aí eu estudei antes, né? Sou muito acadêmico, assim, então eu estudei antes e tal, e não perdi tanto. E aí fiquei empolgado por não ter perdido tanto dinheiro. Soube sair, soube realizar os investimentos e tal, e voltei depois. E aí comecei a desmobilizar, sair dos empreendimentos. Eu sou dentista. E comecei a sair dos investimentos de empreendedorismo e começar a investir mesmo em renda variável, só em renda variável mesmo. E aí fui acumulando uma carteira que me deu essa aposentadoria. Divide dividendos. Mas aí veio hoje, outros aprendizados, que é uma coisa que eu não tinha tão despertado, que era a sucessão patrimonial, sabe? Essas outras coisas. E eu, assim, outra coisa que eu gostaria de deixar... Eu saí, e vocês ajudam nesse negócio, eu era um investidor agressivo, digamos assim, e fui ficando moderado. Né? Eu vi que teve uma Cristiane, que ela era uma poupadora e se tornou investidor. Então, assim, esse caminho do meio, sabe? Então, assim, isso também, amansar também, assim, faz parte do aprendizado. Eu nunca esqueço, logo no início, acho que ela lançava no 3º ou 4º episódio, a gente encontrava as pessoas, tá assistindo podcast, aquela coisa toda. Aí o pessoal dizia pra mim assim, vê se não vai parar, né? Parecia que era assim um negócio de fogo de palha. E na verdade não, né? A nossa intenção foi justamente não parar, né? Enquanto nós tiver assunto, enquanto eu brinco, né? Enquanto tiver bambu tem flecha, né? A gente vai falando, vai debatendo, vai tendo convidados, vai tentando ampliar os conceitos e sei lá onde vai parar isso. Então é isso, turma. Em 2024 estaremos aí com força total de novo. Foi uma satisfação poder compartilhar com vocês todos esses pensamentos, né, que a gente tem aqui. Muitas vezes a gente acaba guardando para nós. E o podcast foi uma forma da gente expor eles, né, externar para vocês esses nossos pensamentos. E a gente fica bem satisfeito que eles fecham, né, eles casam com a maioria dos pensamentos de vocês aí do outro lado também, né? Então a gente fica muito satisfeito e a gente tem certeza que 2024 vai fazer ainda muito mais sentido para vocês, porque a gente vai aprontar por aí, tá? Então, nos vemos nos próximos, nos aguardem.